professor Dr. Francisco Batista Assunção Júnior, que é uma pessoa que, antes de mais nada, teve um papel importante na minha vida como aluna na graduação, na especialização e no meu doutorado, mas que, antes de mais nada, tem sido, ao longo da sua carreira, um indivíduo que priorizou sempre no seu trajeto, na sua trajetória, o seu papel de professor, de orientador, principalmente porque, no meu entender, o que guia não é o norte, a gente busca o norte, mas o que guia é o oriente, é o leste. E ele procura sempre, ao longo da sua trajetória, como médico, como professor, como membro de uma universidade, orientar as pessoas a produzirem seu próprio caminho e a traçarem a sua própria história. E ele faz isso com muita responsabilidade, com muita preocupação, com um papel até um tanto quanto paternalista para com as pessoas que o procuram, de ensinar a trabalhar da melhor maneira possível, buscando cuidado para com as pessoas. Eu nasci em São Paulo, na capital mesmo, num bairro da Zona Leste, o Belenzinho. Isso já define algumas coisas, né? Define que minha família é uma família de origem imigrante, pelo menos sob o ponto de vista de minha mãe. Do ponto de vista de meu pai, nós somos paulistas, pelo menos há 4 gerações. Nasci numa data interessante também, porque é 7 de setembro de 1951. E toda a minha vida, toda a minha infância, adolescência, eu passei nessa região. O que também traz um significado interessante para se pensar crescimento, porque é uma região, embora próxima do centro, uma região que guardou aspectos bastante antigos durante muito tempo, né? Extremamente provinciana, extremamente simples. Como qualquer pessoa da minha época, a família foi algo super importante, muito importante. E talvez esse crescimento, essa família, essa região, tenham me marcado para o resto da minha vida. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai tinha algumas características muito marcantes, tá? Extremamente rígido, extremamente sério, extremamente persistente. E isso, provavelmente, eu herdei de maneira que eu tenha me permitido crescer, determinando objetivos muito claros e tendo uma dedicação em atingi-los, né? Acho isso fundamental para falar de mim. Minha mãe trouxe um outro lado. Minha mãe era música, minha mãe era pianista, e isso era meio tradição da família. Então, minha bisavó tocava piano, minha avó, minha mãe, em consequência eu, minha filha, né? Acho que essa questão da música permeou um outro lado da minha infância e da minha adolescência, que foi o interesse pelo aspecto estético de arte, de pintura, música, literatura, poesia, coisas que até hoje, de certa maneira, me acompanham, né? Como qualquer rapaz da minha época também, estudei em colégio de padres, com certeza. Padres agustinianos, espanhóis, o que reforçou sobremaneira a questão da rigidez da minha família, né? Fui educado dentro do modelo agustiniano, com 2 características, né? Uma característica disciplinar. Até o final do colegial, eu andava em fila, né? Levantava para dizer bom dia para os professores que chegavam. Algo que me marca até hoje, né? E, por outro lado, uma outra questão dos agustinianos, né? O lema dos agustinianos é tole lege, pegue e leia, né? Abra e leia, né? Que vem da vida do Santo Agostinho. E isso trouxe uma outra questão interessante, que é assim, nos livros eu tenho a resposta para as coisas que interessam na minha vida, né? Então, acho que essas questões marcaram muito. Meus pais, o lugar onde eu nasci e a minha educação, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei em 1969, que é um ano extremamente marcante.
Marcante porque ele é posterior a 1968, né? O ano que não terminou, aquelas histórias todas. Todo o movimento estudantil anterior eu acompanhei como secundarista, então eu tinha dificuldade em estar presente, mas era algo extremamente envolvente, extremamente sedutor. Quando eu entrei em 69 na faculdade, eu entrei na Faculdade de Medicina do ABC. Duas coisas interessantes. A primeira é que era exatamente o final dos anos 68, do ano 68. Isso significava um aumento da repressão. Isso significava que o movimento estudantil tinha sido desmantelado. E a faculdade era nova. Então, isso significava que ela se inseriria dentro da nova legislação de ensino superior organizada pelo governo militar na época. Não podiam existir, então, mais centros acadêmicos. Passava a existir uma legislação específica que regulamentava os diretórios acadêmicos. E os movimentos políticos não eram mais movimentos políticos amplos, eram movimentos políticos restritos à própria universidade. Então, durante os 6 anos da faculdade, eu tive ligado ao diretório acadêmico, com todas as vantagens e desvantagens que a época oferecia. Lógico que isso era extremamente restrito, porque toda possibilidade de atuação era uma possibilidade de atuar dentro da própria faculdade. Então, em relação a modelos de ensino, professores, e muito pouco ou quase nada em relação ao ambiente geral. Mesmo assim, claro que tinha que ser chamado para fazer depoimentos em órgãos públicos, etc. Por isso a faculdade me marcou muito e por ter pela primeira vez contato com profissionais que eram extremamente interessantes. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei já para fazer psiquiatria. Na minha cabeça era muito claro que eu iria fazer psiquiatria. Em primeiro lugar, porque eu ia fazer medicina. Talvez herança dos agustinianos, cuidar do outro. Acho que é uma questão meia sacerdotal, meia messiânica, não sei. E a segunda coisa, também acho que é herança agustiniana. Cuidar do outro naquilo que ele pensa. Não sei se bom ou mal, mas acredito que foi por aí que eu fui fazer medicina. E foi por aí que eu entrei na faculdade, mesmo sem saber muito bem o que era psiquiatria, porque não tinha ninguém na minha casa que tivesse essa profissão. Meu pai trabalhava com empresas, numa empresa, era diretor de uma empresa. Mas foi por essa ideia que eu entrei na faculdade pensando em fazer psiquiatria. E na faculdade, lógico que aparecem outras possibilidades, e essas outras possibilidades, elas são ricas, elas te acrescentam uma série de coisas. Não? Conheci outras áreas que me interessaram muito. Né? Pediatria foi uma área fascinante, medicina preventiva, imunologia e genética. Talvez as 4 áreas que mais me tentaram no decorrer da faculdade. Mesmo assim, eu terminei querendo fazer psiquiatria e querendo fazer a influência da pediatria, psiquiatria com crianças. Né? Era um jeito que eu via de tentar juntar um pouquinho a psiquiatria, a pediatria, a genética. E durante esse curso, então, eu conheci pessoas que me marcaram. Né? E é interessante porque foram pessoas que me marcaram, mesmo sendo muito diferentes. Então, por exemplo, pensando na psiquiatria dentro da faculdade, pessoas díspares, né? Algumas ligadas à Sociedade de Psicanálise, por exemplo, o professor Capizano, Elávio Francisco Capizano. Por outro lado, um psiquiatra da velha guarda de base schneideriana, discípulo do professor Teixeira Lima, extremamente rígido, que foi o Paulo Fraletti. Né? Então, pessoas díspares que trouxeram conhecimentos diferentes e formas de ver a vida diferentes. Né? A pediatria me ensinou uma porção de coisas. Né? Com ela, eu conheci também pessoas muito interessantes, vinculadas principalmente à preocupação com o cuidar da criança. Né? A professora
Maria Aparecida Sampaio Zac, o professor Drauzio Viegas, na genética o professor Bernardo Beigman, uma porção de gente que serviu para me fazer ver que medicina podia ser algo muito interessante. Quando eu terminei, ou quando eu estava para terminar o curso, e havia decidido que queria fazer psiquiatria de crianças, eu fui conversar com o professor Fraletti para perguntar onde eu faria, né? E aí ele me sugeriu um nome que eu só conhecia de livro, né? Que era o professor Stanislau Krinsky, que havia sido colega de Juqueri, né? Do Hospital de Franco da Rocha, e que havia sido o continuador da enfermaria de psiquiatria infantil no Juqueri, começada pelo Vicente Batista em 1928. Né? E aí eu fui procurá-lo. Eu não sabia onde ele estava, localizei onde estava. Ele estava, na ocasião, ele era o diretor técnico do Centro de Habilitação da PAI de São Paulo, que mantinha uma residência em convênio com a Escola Paulista de Medicina. A outra possibilidade seria eu ficar com a professora Eneida Matarazzo no Hospital das Clínicas, mas, pela sugestão do professor Fraletti, eu decidi que eu ficaria com o professor Krinsky. Prestei exame, passei e fiquei com ele. E quando eu fiquei na PAI, foram 2 anos de residência, morando lá dentro, né? O professor Krinsky dizia assim, residente é aquele que reside. Então nós tínhamos um quarto, e mesmo eu morando em São Paulo com minha família, eu tinha que ficar lá, com as crianças. Né? Podia sair para visitar a família, óbvio, mas eu morava lá. Lá eu conheci uma outra psiquiatria. Por quê? Porque se o professor Fraletti, que foi quem me influenciou de início, tinha uma base alemã, schneideriana, o professor Krinsky, ele tinha uma base francesa, organodinâmica da psiquiatria, do Henriet, do Lebovici, a Júlia Guerra, professores franceses que eu tomei conhecimento na época e que marcaram também profundamente. E mais, a PAI de São Paulo tinha uma característica na época muito interessante. Ela era herdeira dos serviços multidisciplinares. Serviços hoje que nós falamos muito, mas que eles são antigos, né? Eles aparecem na década de 50 em São Paulo com o Krinsky, no serviço de higiene mental da pediatria do professor Pedro de Alcântara, onde ele monta o serviço com a professora Aidil, inclusive, né? E lá eu conheci o que era um serviço multidisciplinar. O Krinsky era o responsável pela psiquiatria, o professor Aron Diamante pela neuro e o professor Benjamin Schmidt pela pediatria. E lá eu aprendi a trabalhar com psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, pedagogas. E a PAI de São Paulo foi meio minha vida até meados dos anos 90, até começo dos anos 90. Em 1980, aproximadamente, o professor Krinsky, ele passa a ser o responsável por um setor de ensino na PAI. E aí eu sou escolhido para substituí-lo como responsável por todo o centro de habilitação. Isso traz vantagens e desvantagens na época. Vantagem é porque me possibilita conhecer muito bem um serviço grande, né, a partir do momento em que eu era o responsável. Desvantagem porque eu era muito novo para ser chefe daquele serviço. Então isso fez cair uma série de cabelos, embranquecer outros, quebrar alguns dentes por tensão, mas foi algo bastante rico. Na mesma época, eu fui convidado pela professora Eneida Matarazzo para ser seu assistente no Hospital das Clínicas. Fiz os exames, fui contratado e passei a trabalhar nos 2 lugares. A PAI de São Paulo, onde eu era chefe, e o Serviço de Psiquiatria Infantil do Hospital das Clínicas, que havia sido fundado em 68 pelo professor Carvalhal Ribas, como assistente da professora Eneida Matarazzo. Nesse momento, eu já tinha terminado a residência, tinha feito um curso de psicoterapia de base da design analítica com o professor Solon Spanudes, era um curso de 2 anos, mais ou menos. E eu havia decidido que eu tinha que complementar minha formação e que eu precisava fazer uma pós-graduação, mestrado. E aí, a pós-graduação que me pareceu mais razoável para o que eu queria e a minha aproximação foi na psicologia. Então eu fui prestar exame para o mestrado na Pontifícia Universidade Católica para psicologia clínica. Passei
e a minha orientadora foi a professora Rosa Maria Macedo. Então lá eu fiz o mestrado, comecei aproximadamente em 82, terminei em 85, trabalhando com estimulação de crianças com síndrome de Down. Comecei o doutorado com ela em 85, terminei aproximadamente em 88, trabalhando com residências para pessoas deficientes mentais. Então, essa aproximação com a psicologia foi formal, inclusive, fazendo mestrado e doutorado. Quando entravam os anos 90, eu tinha a pretensão de fazer a livre docência. E então, acredito que em 90 eu fui para um estágio pós-doutorado no Maudsley Hospital, em Londres, mandado pela Faculdade de Medicina, onde eu fiquei no serviço mais importante de psiquiatria infantil da época, que era o serviço do professor Hutter, né? Talvez o psiquiatra infantil mais importante atualmente vivo, não? E foi uma possibilidade interessante de conhecer uma série de pessoas, principalmente descobrir como podia ser alguma coisa de porte tão grande, a ponto de, quando eu estava para voltar, depois dos meses lá, o professor Eric Taylor pergunta o que eu pretendia fazer em São Paulo, voltando, e eu me lembro de ter dito assim que eu não sabia, porque ele tinha mais psiquiatras de crianças no seu serviço do que eu no país inteiro, então que era difícil imaginar. Mas de qualquer forma essa era uma ideia que sempre havia passado pela minha cabeça, que talvez a coisa mais importante a fazer seria formar pessoas. Quando eu voltei, eu já estava montando a livre docência, apresentei a livre docência, me parece, no final de 91. E era uma livre docência com autismo, que era um outro assunto que fazia parte da minha vida, e onde eu trabalhei com a montagem de um algoritmo clínico para autismo com um sistema especialista para diagnóstico. E aí terminei a livre docência em 91 aproximadamente, e foi concomitante o término da minha livre docência com a minha saída da PAI. Por quê? Porque ao final dos anos 80, 89 aproximadamente, eu havia saído de diretor de todo o serviço para ser o chefe de um serviço que iria começar, um setor de pesquisa. Como no Brasil os setores de pesquisa são sempre incipientes e muito pouco estimulados, foi um serviço que durou 3 anos e ao final dele eu saí da PAI. E aí fiquei só no Hospital das Clínicas e no meu consultório, que já vinha há muito tempo. E no Hospital das Clínicas, aí, com a livre docência, eu gradualmente fui sendo deslocado de serviços. Então, primeiramente, pela formação, eu virei o chefe de divisão de serviços auxiliares. Isso compreendia eletroencefalografia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional. Até porque, pela formação, eu era talvez o mais razoável para fazer um diálogo com os profissionais não médicos. Acredito que em 93, exato, 93, 94, a professora Eneida saiu da chefia do serviço de psiquiatria infantil e eu assumi a chefia do serviço no Hospital das Clínicas. Então, eu tentei fazer do serviço aquilo que eu acreditava. Era um serviço bastante interessante, com ambulatório e uma enfermaria, coisa rara, não existem enfermarias de psiquiatria infantil no Brasil. Praticamente nenhuma. E era um serviço que trazia a tradição da psiquiatria paulista de Franco da Rocha, né? E nós conseguimos mudar algumas coisas, nós instituímos um hospital-dia, uma brinquedoteca, e com isso nós conseguimos diminuir tempo de internação, índice de reinternações, da maneira que eu acredito. Não se diminui internações psiquiátricas ou a partir de se cortarem vagas de internação, que é usualmente a política feita. Isso é simplesmente um disfarce. Diminuem-se
internações psiquiátricas, melhorando os sistemas anteriores de atendimento. Se eu melhoro o ambulatório, se eu melhoro os serviços de retaguarda, eu interno menos. Não é isso que se faz, mas é isso que eu acredito. Então foi isso que foi feito e eu permaneci no hospital, trabalhando na pós-graduação, trabalhando na enfermaria, até praticamente 2000, 2001. Durante esse período, lógico, a partir da livre docência, muito mais do que do doutorado, eu tive uma mobilidade muito maior. Então, eu tive um aumento do número de orientandos, acho que tive orientandos em vários lugares de São Paulo, a quantidade de cursos que eu fui dar no Brasil inteiro e que continuo indo aumentou bastante. E eu posso dizer que, de certa maneira, eu me sinto tendo cumprido um pouco aquilo que havia sido um projeto, que seria de formar novos psiquiatras de crianças em vários lugares, né? Acho que eu posso, disso me envaideço, sim, de talvez ter formado ou de terem passado por mim psiquiatras de crianças no Brasil inteiro, né? De maneiras diferentes, claro, mas passaram por mim psiquiatras de crianças no Brasil inteiro. E quando chegou em meados dos anos 2000, por questões acadêmicas, eu saí do Hospital das Clínicas. Na verdade, eu não saí assim bruscamente. Em 2013, aproximadamente, eu me comissionei, ou eu fui comissionado, na Secretaria de Saúde do Estado, para ser assessor técnico na área de psiquiatria infantil. Fiquei 1 ano e meio, aproximadamente, 1 ano e meio, 2 anos, onde eu pude ver o quão incipiente é a psiquiatria infantil em termos de atendimento público. Ela não existe, né? Ela é fictícia, pensando-se populacionalmente. Nós não temos profissionais, nós não temos projetos, nós não temos planos, nós não fazemos nada, né? Mas foi interessante, foi uma coisa muito rica, uma experiência muito rica. E aí, em 2005, com a mudança de governo, não? Aliás, era da prefeitura, não do Estado, a Secretaria de Saúde. Com a mudança de governo, a saída da prefeita Marta Suplicy e a entrada do prefeito Serra, eu deveria voltar para o Hospital das Clínicas, coisa que já não me convinha na época, pelas questões acadêmicas. E aí abriu vaga para prestar exame para professor doutor no Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de São Paulo. E aí eu fui prestar o exame, né? E entre os candidatos que compareceram, eu fui escolhido. E a partir de 5 de julho de 2005, eu comecei como professor associado, não como professor doutor, porque eu tinha a livre docência. Então eu comecei como professor associado do departamento. E aí eu fiquei, né? Então, assim, de certa maneira, eu fiz uma volta, né, ao início da minha vida acadêmica de mestrado, doutorado. Eu voltei para a psicologia. E na psicologia também tiveram algumas questões interessantes, porque eu voltei para 2 disciplinas que não são muito valorizadas, de certa maneira. Uma, psicopatologia, né? Por quê? Porque eu sou psiquiatra, eu trabalho com doentes mentais. Eu não trabalho com o mal-estar da civilização, nem trabalho com angústias existenciais. Eu trabalho com doentes, né? Principalmente crianças. Eu trabalho com... As minhas crianças preferidas são autistas e deficientes mentais. Então eu trabalho com quadros graves, coisa que é difícil na psicologia. A psicologia não gosta muito. E eu voltei também para o início da minha carreira, porque a outra disciplina é sobre retardo mental, né? Psicologia do excepcional, chame como quiserem. E então, esses 5 anos, eu fiquei dando essas 2 disciplinas para graduação e transferi da Faculdade de Medicina, de certa maneira, não, para a Faculdade de Psicologia, as 2 disciplinas de pós-graduação que eu dava, que eram psicopatologia na infância e na adolescência e história da psiquiatria, no qual a Faculdade de Psicologia foi extremamente gentil e compreensiva, porque me permitiu manter essa disciplina, né? Então, eu dou uma disciplina sobre história da psiquiatria, como ela se formou, como o pensamento
referente às doenças mentais se estruturou no decorrer do tempo e chegou até o presente, da maneira como chegou. E qual a dificuldade? A dificuldade é que é um pensamento um pouco diferente do pensamento tradicional da psicologia, com uma base, um histórico psicanalítico bastante marcados no Brasil. Por quê? Porque a minha formação é médica. Então eu sou muito mais herdeiro da tradição clínica, da tradição psicométrica, da tradição das avaliações através de escalas, que são coisas estranhas à psicologia hoje dentro da universidade. Mas mesmo assim isso serve para que alguns alunos possam ter contrapontos, se aproximar de mim, tentar aprender algo um pouco diferente do cotidiano, e isso possibilitou criar um projeto de transtornos ou de distúrbios do desenvolvimento dentro da própria universidade. Então isso permitiu que nós tenhamos hoje, ainda de maneira incipiente, um ambulatório com alguns médicos que me acompanharam do hospital, psicólogos que se formaram já comigo, né, nesses 5 anos, e algumas outras pessoas interessadas para que nós possamos atender algumas crianças com transtornos de desenvolvimento. Retardo mental, autismo, transtorno de déficit de atenção, e com isso as duas faces, ou melhor, as 3 faces se estabelecem, né? Eu consigo ensinar alunos, tanto de graduação como de pós-graduação, eu consigo atender pessoas, porque eu sou um clínico, eu não consigo conceber um clínico ou um profissional de saúde que não atende e que não trabalha com a diminuição do sofrimento. E com isso eu consigo manter pesquisa, né? Porque como clínico eu dependo de amostras de populações para estudar, né? Então essa possibilidade existiu. Nesse tempo, exatamente porque uma pretensão lá de trás, né? E de novo eu vou me reportar um pouco à questão dos agostinianos, né? Os agostinianos são uma ordem, e eu não sou católico, hein? Os agostinianos são uma ordem dedicada ao ensino, né? Então lá atrás essa questão do ensino já me parecia importante. Exatamente por isso, e por uma boa parte da minha vida ter sido dedicada a isso, eu tinha que escrever coisas que servissem para ensinar, né? Então, talvez o que eu escrevi sob a forma de livro tenha sido mais importante, a meu ver, do que eu publiquei sob a forma de artigo. Por quê? Embora hoje se valorize muito mais a questão dos artigos, que representam o conhecimento mais imediato, o conhecimento mais recente, mais original, eu não acho que eu tenha descoberto ou inventado nada, né? Então, por isso, talvez eu valorize muito menos o que eu escrevi como artigo. Valorizo mais o que eu escrevi como livro. Por quê? Porque algumas gerações usaram, e ainda vão continuar usando, porque não tem outros, as obras que eu organizei ou que eu escrevi para estudar, né? Então, talvez a coisa mais importante que eu tenha conseguido fazer, sob esse ponto de vista, tenha sido um tratado de psiquiatria infantil, né? Não existia nenhum em língua portuguesa. Nós conseguimos reunir, numa primeira edição, mais de 70 autores do Brasil inteiro, muitos deles que foram colegas ou alunos, e conseguimos sistematizar, vamos dizer assim, o que é a psiquiatria infantil hoje no Brasil. Esse livro foi esgotado, teve uma reimpressão, ele serve de base para todos os concursos em psiquiatria infantil no Brasil, e ele deve ter uma segunda edição agora, né? Onde o número de colaboradores deve ultrapassar 100. Nós vamos chegar perto de 100 capítulos. É um trabalho bastante grande, talvez seja o trabalho que eu mais me orgulhe na minha vida. Por quê? Porque ele cria uma tradição de se pensar a psiquiatria infantil no Brasil, né? Lógico, escrevi uma série de coisas sobre retardo mental, sobre autismo, tanto sobre a forma de livro como sobre a forma de artigo, mas acho que esse livro talvez seja o mais importante que eu veja.
É impossível você tentar fazer um caminho desses e não se envolver com associações. É praticamente impossível. À medida em que você vai galgando alguns níveis acadêmicos, você vai tendo possibilidades de entrar, se é que eu posso dizer assim, em associações, em instituições. Isso também traz vantagens e desvantagens. A vantagem é que isso te dá um poder de ação que é interessante, né? De poder falar e da tua fala ter um peso, principalmente em relação às gerações mais jovens. A desvantagem é que, como se diria, pensando em provérbios, não se faz omelete sem quebrar ovos. À medida que você faz isso, você cria problemas, né? Porque, infelizmente, as situações são sempre uma busca de situações de estabilidade, de conforto. É uma zona de conforto. E quando você interfere de alguma forma, você altera essas coisas. E quando você tira as pessoas de zonas de conforto, você cria problemas. Mas não importa. Então, eu fui eleito meados dos anos 80, não, começo dos anos 90, eu fui eleito presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, que é uma sociedade com tradição que começa nos anos 60, com o professor Krinsky, com o professor Antônio Branco Lefebvre na neurologia, e que se mantém até hoje, né? Então isso é uma coisa da qual eu me orgulho. E a minha entrada nessa como presidente foi a ruptura, né, de um padrão de pensamento também na instituição, porque ela sai de ter uma visão na psiquiatria de base puramente psicanalítica para entrar numa visão eminentemente clínica ou predominantemente clínica da psiquiatria infantil, né? Entrando muito, bem ou mal, na psiquiatria descritiva, na psiquiatria de base fenomenológica e na psiquiatria empírico-pragmática anglo-americana. Né? Então, meados dos anos 90, nós tínhamos batalhado muito a transformação da psiquiatria infantil em uma especialidade, né? Porque toda a comunidade europeia, exceção da França, da Espanha, Turquia, Romênia, todos os países consideram a psiquiatria infantil uma especialidade própria. Os Estados Unidos também é uma especialidade bastante forte, bastante importante. E o Brasil não, né? E com isso nós tivemos que interagir com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E com isso o máximo que nós conseguimos foi de transformarmos a psiquiatria infantil numa área de atuação dentro da especialidade de psiquiatria e com isso nós conseguimos criar um departamento de psiquiatria infantil dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria. O que traz vantagens e desvantagens? A vantagem é que uma área de atuação que nunca tinha sido considerada, pelo menos passou a existir. A desvantagem é que ela continua sem autonomia, sem possibilidades de formação, com muitas dificuldades. Isso possibilitou também eu vir a ser secretário do Departamento de Psiquiatria Infantil da Associação Latino-Americana, o que me permitiu ter contato com colegas da Latinoamérica, né? Colômbia, Venezuela, Cuba, México, Argentina, Uruguai, e que me fez ver o quanto nós somos piores que muitos desses países sob o ponto da psiquiatria infantil, considerando sua formação e seu interesse, o que reforça a minha ideia, né? E que me traz a perspectiva de continuar trabalhando. A entrada na Academia de Psicologia foi em 2008. Foi um convite que eu não esperava, né? Quando a professora Idil me convidou, me senti lisonjeado, até pelo que ela representa, né? Ela, como eu falei, junto com o professor Krinsky, foram os responsáveis pelo primeiro serviço multidisciplinar em São Paulo, no Instituto da Criança hoje, no Serviço de Pediatria. E quando eu fui aceito para uma cadeira que era importante, né? Que era a cadeira 16, cujo patrono é um filósofo francês, né? O Jean Maguet,
que vem com a missão francesa, né? Ele se dedica ao ensino e ele também, essa talvez seja uma das curiosidades, né, dessa narrativa até, porque ele talvez seja um dos responsáveis por uma característica da psicologia brasileira que é diferente do que eu faço, né? Ele é um filósofo, é muito pouco pragmático, né? E para ele não vai ser importante essa psicopatologia descritiva que eu defendo tanto, né? Essa cadeira foi ocupada primeiro pela professora Anita Castilho Marcondes Cabral, né? Que já é uma psicóloga, mas que se forma na filosofia e ciências sociais da Universidade de São Paulo e que tem uma importância dentro dessa visão, embora tenha estudado psicologia experimental nos Estados Unidos, né, o que aproxima um pouco mais daquilo que eu acabo fazendo, né. Ela trabalha na Sociedade de Psicologia de São Paulo, rege a cadeira da faculdade, e ela é uma das que reivindica a criação do curso de psicologia e da profissão, o que de certa maneira me deixa lisonjeado, porque talvez seja uma das coisas que eu considero mais importantes na minha vida. A substitui a professora Maria Helena Contreras de Figueiredo Steiner, né, que já tem uma outra visão. Ela é pedagoga, né, ela cursa pedagogia, faz o doutorado em psicologia, faz a livre docência em psicologia, e ela trabalha com uma visão muito mais voltada à questão pedagógica mesmo, o que também, de certa maneira, me faz sentir lá próximo, né? De qualquer maneira, a entrada na academia foi bastante lisonjeira e bastante paradoxal, eu acho que eu posso dizer. Lisonjeira porque eu acho que é o reconhecimento daquilo que eu fiz na minha vida, não? Acho que a minha preocupação foram as crianças, como eu poderia trabalhar com elas, fazê-las viverem melhor, né? Principalmente as crianças doentes mentais. E um reconhecimento pela formação profissional. Por outro lado, é um paradoxo, porque eu sou médico, né? E é o reconhecimento do meu trabalho por uma outra área de conhecimento, que não é médico, né? Isso é um paradoxo, né? De qualquer maneira, é algo do qual eu me orgulho muito e que eu espero poder contribuir nos próximos anos. Eu me sinto, de certa maneira, numa companhia muito boa, né? Tanto sob o ponto de vista de todos os psicólogos que estão ao meu lado, mas também porque dois antecessores que pertenceram à mesma academia me são muito caros, né? O professor Krinsky, que eu já citei, e o professor Ayn Grunspun, né, que pertenceu à academia também e que, de certa maneira, me deixa bastante orgulhoso de estar ocupando um lugar que ele também ocupou, que eles dois ocuparam. Então, é um prazer, uma honra muito grande participar de todas essas atividades e de todas essas instituições, principalmente da academia, que tem, no meu ponto de vista, um significado bastante grande, né? Eu me sinto em uma companhia muito honrosa e muito importante. Não sei se eu me sinto à altura de estar nessa companhia toda.